Você já pensou que o dia de hoje pode ser completamente diferente de todos os outros? Talvez você tenha acordado cansado, sem muitas expectativas, carregando preocupações ou até aquele pensamento: vai ser só mais um dia comum. Mas a verdade é que o nosso Deus é especialista em surpreender. Ele não avisa, não manda recado antecipado, ele simplesmente aparece no meio do caminho e muda a história. A Bíblia está cheia de exemplos disso. José, vendido pelos irmãos e preso injustamente, não imaginava que acordaria como prisioneiro e terminaria o mesmo dia como governador do Egito. Daniel não planejou passar a noite na cova dos leões, mas descobriu que até mesmo ali Deus tinha preparado um livramento que surpreendeu a todos. Pedro não sabia que, enquanto dormia acorrentado entre soldados, um anjo estava sendo enviado para abrir as portas da prisão naquela mesma noite. O que essas histórias nos mostram é que Deus não precisa de muito tempo para mudar a vida de alguém. Ele não segue o relógio humano. Quando ele decide agir, tudo muda de repente. Aquilo que parecia perdido se transforma em vitória, o que estava fechado se abre, e aquilo que estava morto volta a viver. E talvez seja exatamente isso que você precise ouvir hoje. Deus vai surpreender você. Não porque você mereça mais do que os outros, mas porque Ele é bom e fiel. Ele sabe o que você carrega no coração, conhece as suas orações secretas, aquelas que você talvez nem teve coragem de compartilhar com ninguém. E é justamente aí, no lugar mais escondido da sua alma, que Ele decide agir. O problema é que muitas vezes estamos tão acostumados com a rotina, com a luta e com a espera, que deixamos de esperar pelo inesperado. Deixamos de acreditar que Deus ainda pode nos surpreender. Mas hoje é o dia de renovar essa fé, de abrir os olhos e o coração para a possibilidade de que este pode ser o dia em que o Senhor faz algo extraordinário na sua vida. Então, não olhe para este vídeo como mais um. Receba essa mensagem como um convite de Deus para alinhar o seu coração e esperar pelo que Ele pode fazer. Porque quando menos esperamos, Ele aparece. E quando Ele aparece, nada mais continua igual. Antes de seguirmos com a oração, eu quero te convidar a um ato de fé simples, mas muito poderoso. Se você crê que Deus pode te surpreender ainda hoje, já deixa o seu like neste vídeo. Esse gesto ajuda a palavra de Deus a alcançar ainda mais pessoas que também precisam dessa esperança. Escreva também nos comentários uma declaração profética. Eu creio que Deus vai me surpreender hoje. Quando você escreve isso, está registrando a sua fé diante de Deus e também fortalecendo outras pessoas que estão aqui, buscando o mesmo milagre. E se você ainda não é inscrito no canal Despertar com Deus, clique agora em inscrever-se e ative o sininho. Todos os dias nós oramos juntos aqui pela manhã, e muitas vidas já têm testemunhado o mover de Deus. A próxima resposta pode ser a sua. Quando pensamos em Deus, muitas vezes o associamos ao cuidado constante, ao sustento diário, ao Pai que provê o básico de cada dia. Isso é verdade, mas a Bíblia nos mostra algo ainda maior. O nosso Deus também é especialista em surpresas. Ele age quando menos esperamos, rompe barreiras que pareciam intransponíveis e muda histórias em instantes. Um dos exemplos mais fortes está na vida de José. Vendido pelos irmãos, injustiçado, esquecido na prisão, José parecia condenado a viver à margem. Mas em um único dia, Deus mudou a sua sorte. De prisioneiro a governador do Egito, Gênesis 41:41. Imagine José naquela manhã, acordando em sua cela, sem imaginar que, antes do pôr do sol, estaria assentado ao lado de Faraó, governando uma nação. O que parecia ser mais um dia comum foi, na verdade, o dia da maior surpresa de sua vida. Outro episódio impressionante é o de Daniel na cova dos leões. Daniel 6. Daniel foi lançado ali para morrer. Aos olhos humanos, não havia escapatória. Mas Deus surpreendeu não apenas Daniel, mas também o rei e todo o império, fechando a boca dos leões. Aquela que parecia ser a noite mais longa da sua vida se tornou o testemunho mais poderoso de sua fé. A surpresa de Deus não apenas salvou Daniel, mas revelou sua glória diante de todos. A história de Pedro preso em Atos 12 também carrega essa marca. A igreja orava sem parar, mas Pedro estava acorrentado, vigiado por soldados e destinado à execução. Ninguém esperava uma intervenção. Mas naquela noite, um anjo entrou na prisão, quebrou as correntes e abriu as portas. Pedro saiu livre, surpreendido pelo mover de Deus. O impossível aconteceu em questão de horas. E como não lembrar de Lázaro? João 11.
Marta e Maria já choravam, pois o irmão estava morto havia 4 dias. Para todos era o fim da história, mas Jesus chegou e mostrou que nada está fora do seu alcance. Ao chamar Lázaro de volta à vida, ele surpreendeu não apenas uma família, mas toda a cidade de Betânia, revelando que até a morte se curva diante da sua voz. Essas histórias revelam um padrão. Deus surpreende quando parece tarde demais, quando todos desistiram, quando a lógica humana já não vê saída. Ele gosta de mostrar que tem a última palavra e que seu poder não depende das circunstâncias. Mas aqui está o ponto que pouca gente destaca. As surpresas de Deus não eram apenas para os personagens bíblicos, elas continuam acontecendo hoje. Quantas vezes ouvimos testemunhos de pessoas que receberam uma cura inesperada, uma provisão financeira em meio à escassez, uma resposta que parecia impossível? O mesmo Deus que surpreendeu José, Daniel, Pedro e Lázaro é o mesmo que está olhando para você agora. Talvez a sua vida esteja em um ponto em que você já não espera nada de especial. Talvez você tenha se acostumado a viver apenas mais do mesmo. Mas a palavra de hoje é clara. Deus ainda surpreende. Ele pode virar páginas de histórias em segundos. Ele pode transformar lágrimas em sorrisos no mesmo dia. Ele pode abrir portas que estavam fechadas há anos em uma única manhã. Por isso, não olhe para este dia como comum. Veja-o como uma oportunidade para experimentar a surpresa de Deus. Talvez você ainda não veja nada acontecendo, mas lembre-se, José não viu sinais antes de ser chamado da prisão. Daniel não recebeu aviso de que os leões ficariam de boca fechada. Pedro não sabia que a oração da igreja seria respondida naquela noite. Marta e Maria não tinham ideia de que veriam o irmão sair do túmulo. A surpresa de Deus chega de repente, mas chega no tempo perfeito. E o mais importante, Deus não surpreende apenas para nos emocionar. Cada surpresa dele tem um propósito: fortalecer a fé, glorificar seu nome e transformar a vida de quem crê. O inesperado de Deus sempre traz consolo, direção e esperança. Uma das maiores dificuldades que enfrentamos na caminhada de fé é lidar com o tempo. Nós vivemos em uma geração acelerada que busca resultados imediatos, respostas rápidas e soluções instantâneas. Queremos que Deus responda na mesma velocidade de uma mensagem enviada no celular. Mas a Bíblia nos mostra repetidamente que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele não se atrasa, mas também não se adianta. Ele age no momento exato, no tempo perfeito, e é justamente aí que reside o elemento da surpresa. Em Eclesiastes 3:1 está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Essa afirmação nos lembra que não vivemos ao acaso. Cada estação tem um propósito. O que para nós pode parecer demora, para Deus é preparo. O que para nós parece atraso, para Ele é o momento certo em que o milagre produzirá frutos maiores. Vejamos a vida de Abraão e Sara. Eles receberam a promessa de que seriam pais de uma grande nação, mas o tempo passou e nada acontecia. Anos de espera se transformaram em décadas. Aos olhos humanos já não havia possibilidade, mas quando tudo parecia tarde demais, Deus surpreendeu. Sara concebeu Isaque em idade avançada, provando que o tempo humano não limita o tempo divino. A surpresa foi ainda maior porque aconteceu quando ninguém mais acreditava que poderia acontecer. Outro exemplo está na vida de Moisés. Durante 40 anos, ele viveu como príncipe do Egito. Depois mais 40 anos no anonimato como pastor de ovelhas no deserto. Muitos diriam que sua história já havia terminado. Mas foi justamente no momento em que ele já não esperava nada grandioso que Deus o chamou da sarça ardente. O tempo de Deus parecia diferente, mas era perfeito. Moisés foi levantado quando estava pronto, e não antes. É preciso entender que a espera não é sinal de abandono, mas de preparação. Muitas vezes, Deus nos permite viver processos porque Ele sabe que não estamos prontos para receber a bênção. O atraso, aos olhos humanos, é na verdade uma proteção divina. O tempo de espera lapida o coração, fortalece a fé e nos ensina a depender completamente dele. O tempo de Deus também é revelado na história de Jesus e Lázaro. Quando avisaram que Lázaro estava doente, Jesus demorou 4 dias para chegar. Marta e Maria pensaram que ele havia se atrasado, mas Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. A demora não era descuido, era para que o milagre tivesse ainda mais impacto. Se ele tivesse chegado antes, teria curado um doente.
mas ao chegar depois, ressuscitou um morto, e a surpresa foi infinitamente maior. Isso nos ensina algo fundamental. O tempo de Deus está sempre conectado ao propósito dele. Ele não se move para satisfazer a nossa ansiedade, mas para cumprir a sua vontade perfeita. E quando ele se manifesta, a surpresa não apenas resolve o problema, mas transforma a nossa fé e revela sua glória de maneira ainda mais profunda. Talvez hoje você se sinta frustrado porque já pediu a Deus algo e ainda não recebeu. Talvez você ache que ele se esqueceu de você. Mas o que Apocalipse 3:11 nos lembra é que ele vem no tempo certo, e quando vier será como em Isaías 60:22. Eu, o Senhor, a seu tempo, o farei prontamente. Essa é a grande revelação. Quando o tempo de Deus chega, tudo acontece rápido. Anos de espera podem ser virados em um único dia. Meses de dor podem ser curados em uma única manhã. Décadas de sonhos adormecidos podem se realizar em instantes. O tempo de espera pode parecer longo, mas a intervenção é sempre repentina, surpreendente e transformadora. Por isso, não desanime. O tempo de Deus não é igual ao nosso, mas é perfeito. Ele não perdeu o controle da sua história. E quando o dia da surpresa chegar, você vai perceber que cada detalhe do processo fez sentido. Existe um segredo espiritual que muitos ignoram. Deus pode tudo, mas ele escolhe agir em resposta à fé. A Bíblia é clara quando diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, a fé não é um detalhe, mas o canal pelo qual recebemos as surpresas de Deus. Quando Jesus esteve na terra, ele deixou isso claro em diversas ocasiões. Em Mateus 9:29, ao curar 2 cegos, ele disse: seja-vos feito segundo a vossa fé. Eles poderiam ter duvidado, poderiam ter se fechado, mas escolheram crer, e essa fé abriu a porta para o milagre. Não foi apenas o poder de Jesus, foi a fé deles em ação que trouxe a surpresa. Deus sempre nos convida a viver em expectativa. A expectativa é a atmosfera onde a fé floresce. Quem não espera nada dificilmente verá algo acontecer. Mas quem acorda todos os dias acreditando que pode ser surpreendido pelo Senhor, abre o coração para enxergar o mover dele em cada detalhe. Olhe para a história da viúva de Sarepta, em 1 Reis 17. Quando Elias chegou à sua casa, ela só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. Aos olhos humanos, era o fim. Mas, pela fé, ela decidiu obedecer à palavra do profeta. A sua expectativa não estava no pouco que tinha, mas no Deus que podia multiplicar. E assim, sua despensa nunca mais ficou vazia. Outro exemplo está na vida da mulher do fluxo de sangue. Marcos 5. 12 anos sofrendo, gastando tudo com médicos e sem ver melhora. Mas ela manteve uma expectativa viva. Se tão somente tocar nas vestes dele, serei curada. E quando Jesus passou, ela não perdeu a oportunidade. Tocou, foi curada e surpreendeu até mesmo o mestre com sua fé ousada. Esses exemplos mostram que a fé é mais do que acreditar em Deus de forma genérica. É acreditar de forma prática, ousada, mesmo quando tudo parece contrário. É viver com o coração aberto, esperando que a qualquer momento ele pode agir. E aqui está o ponto que transforma. A expectativa da fé muda até a forma como enfrentamos as dificuldades. Em vez de acordar dizendo, vai ser só mais um dia de luta, você começa a declarar, hoje pode ser o dia da surpresa de Deus. Essa mentalidade não é ilusão, é alinhamento com a palavra que diz em Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É claro que a fé não significa que vamos controlar Deus ou exigir que Ele faça as coisas do nosso jeito. A fé verdadeira entende que Ele tem liberdade para agir como quiser, mas ao mesmo tempo mantém os olhos abertos para reconhecer o mover dele. É uma confiança que descansa e ao mesmo tempo espera. Muitas pessoas não experimentam as surpresas de Deus porque vivem presas ao medo, à ansiedade ou à incredulidade. Mas a Bíblia nos mostra que o justo vive pela fé. Romanos 1:17. A fé é a chave que abre portas no mundo espiritual. Por isso, se você quer viver a surpresa de Deus hoje, comece mudando sua postura interior. Acorde e declare: Senhor, eu estou pronto para o que o Senhor tem para mim. Caminhe acreditando que Ele pode agir em qualquer momento. Ore não apenas pedindo,
mas agradecendo antecipadamente pelaquilo que ele vai fazer. Essa expectativa cria espaço para que o inesperado aconteça. Lembre-se, fé não é negar a realidade, é enxergar além dela. José estava preso, mas creu que Deus tinha algo maior. Daniel estava cercado por leões, mas confiou que não seria devorado. Pedro estava acorrentado, mas descansava enquanto a igreja orava. Marta e Maria choravam diante da morte de Lázaro, mas Jesus mostrou que a fé pode transformar sepulcros em testemunhos de vida. E hoje você pode viver o mesmo. Deus ainda é o mesmo. Ele não mudou. Ele continua agindo de maneiras surpreendentes na vida daqueles que escolhem acreditar. A pergunta é: você está pronto para viver essa fé e manter essa expectativa? Se você crê, então prepare o coração, porque Deus pode transformar o seu dia comum em um dia extraordinário. E quando Ele fizer, você vai perceber que a surpresa não será apenas uma resposta para o agora, mas um marco eterno da fidelidade dele na sua história. Se você puder agora, feche os seus olhos e se permita entrar nesse momento de entrega. Respire fundo, aquiete o seu coração e prepare-se para falar com aquele que pode transformar o seu dia comum em algo extraordinário. Vamos orar juntos. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu me coloco diante da Tua presença com fé e esperança. Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que eu peço ou penso. Sei que muitas vezes a minha vida parece comum, rotineira e até pesada, mas hoje eu declaro que espero pela Tua surpresa. Pai, assim como o Senhor surpreendeu José e o tirou da prisão, eu peço que o Senhor me levante daquilo que tenta me aprisionar. Assim como o Senhor fechou a boca dos leões para Daniel, fecha hoje a boca de tudo aquilo que tenta me devorar. Medos, angústias, acusações, pensamentos que me roubam a paz. Senhor, da mesma forma que o Senhor enviou um anjo para libertar Pedro da prisão, envia hoje os Teus anjos para abrir portas que estão fechadas, para quebrar correntes que me prendem e para me conduzir ao propósito que o Senhor já preparou para mim. E assim como Jesus chamou Lázaro de volta à vida, eu peço que o Senhor traga vida aos meus sonhos adormecidos, esperança ao meu coração cansado e alegria à minha alma, que tantas vezes chora em silêncio. Ressuscita dentro de mim a confiança, a coragem e a expectativa de que o Senhor é Deus vivo e fiel. Hoje, Pai, eu entrego os meus planos, as minhas decisões e os meus caminhos nas Tuas mãos. Não quero viver segundo o meu relógio ou a minha ansiedade, mas de acordo com o Teu tempo perfeito. Sei que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e por isso escolho confiar mesmo quando não entendo. Eu declaro pela fé que este dia não será comum. Eu creio que o Senhor pode me surpreender ainda hoje com respostas inesperadas, com livramentos que eu nem imaginei, com bênçãos que só o Senhor poderia preparar. E quando isso acontecer, eu vou reconhecer que foi a Tua mão e vou glorificar o Teu nome diante de todos. Obrigado, Senhor, porque mesmo antes de ver eu já creio. Eu já recebo a surpresa que o Senhor preparou para mim. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Agora mantenha os olhos fechados por um instante e permita que essa oração se transforme em paz no seu coração. A surpresa de Deus não está apenas no que Ele pode fazer lá fora, mas também no que Ele já começou a fazer dentro de você, neste momento. Se você sentiu essa presença, se essa oração falou com você, declare nos comentários: hoje eu creio na surpresa de Deus. Escreva essa frase como uma semente de fé. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal Despertar com Deus para continuar vivendo dias de fortalecimento espiritual. Amanhã estaremos juntos novamente em mais uma oração da manhã, e eu tenho certeza que será outro momento de renovação na sua vida.